O prazer sexual da mulher, principalmente eu acho que na nossa cultura ocidental, é como se o prazer sexual fosse algo mais para o homem e a mulher estivesse mais numa situação de servir, né? É claro que isso vem mudando de forma bem significativa. Eu acredito que nos últimos tempos, né, isso tem mudado. Mas até poucos anos atrás, a ideia era essa, de forma muito intensa, muito forte. E um pouco mais distante, eu acho que a vida sexual da mulher estava muito na questão reprodutiva, né? A mulher está ali para que o homem sinta prazer, para que o homem se responsabilize pelos filhos e ela é aquela pessoa que vai gerar os filhos, né? Exatamente isso. Então, a mulher é aquela mulher para ser aquela pessoa que relação sexual para ela é para que ela engravide, tenha os filhos e assim que funcionava. Mas o detalhe é que, mesmo que esse conceito muito forte já tenha aí uns 50 anos, o conceito da mulher como reprodutora, simplesmente, parece que ainda existem resquícios dessa ideia até os dias de hoje. Eu acho que vocês reparam isso e isso é muito forte, né? Então, assim, tem muita fala assim, o homem tem necessidade de sexo e a mulher está ali para servir. E com isso, cria-se essa mentalidade na própria mulher, que sexo é uma coisa ruim, pesada, desagradável, e que de vez em quando ela é obrigada a se permitir para satisfazer ao homem. Essa ideia, amores, infelizmente, ela ainda está muito presente nos dias de hoje. E eu digo isso para vocês porque eu ouço a fala das pessoas de um modo geral, né? Principalmente das mulheres. Então, tem muito essa fala de que se pudesse manter num casamento sem sexo, manteria, né? Isso mesmo, conhecimento liberta. Isso mesmo. É verdade, eu concordo, conhecimento liberta. Então, essa ideia em relação a sexo para a mulher é uma coisa pesada, desagradável, ruim, mas ela precisa fazer porque faz parte do casamento e, sendo assim, de vez em quando ela precisa fazer esse sacrifício. Cai numa esfera de sacrifício, né? Nessa fala, né? E aí a mulher, ela fica muito como objeto sexual. E aí, ainda tem umas pessoas que dizem assim, mas se você não se permitir ter uma vida sexual com seu marido, sabe o que vai acontecer? Ele vai arrumar outra fora de casa. E a culpa é tua ainda, né? Tem muito essa fala, acho que vocês já ouviram isso, né? A culpa é sua. Então, se você não se permitir uma vida sexual, teu marido vai ter isso fora de casa e a culpa é sua. Então, é muito interessante, porque fica com essa ideia de objeto sexual. E cá entre nós, só essa ideia que permeia, de um modo geral, como objeto sexual, eu acho que já é mais que suficiente para deixar de ser interessante, vamos dizer assim. Porque a partir do momento que você mentaliza, que essa questão é uma questão de objeto sexual, que você é obrigada, porque do contrário o marido vai arrumar outra, e que a mulher não foi feita para tanto prazer, mas para ser uma reprodutora.
sexo para o homem é bom, sexo para a mulher é ruim. Todas essas falas, elas trazem essa concepção psíquica de rejeição. É uma questão até de marketing, vocês concordam? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Perfeito. Esse ditado é bom. Então, assim, como fica essa ideia que presente, vamos dizer assim, na sociedade, de um modo geral, isso já é suficiente para o marketing, vamos dizer assim, do desejo sexual da mulher já caia muito. Vocês concordam? Porque passa-se o conceito de que todas as mulheres se sentem assim, né? Passa-se esse conceito. E se torna algo negativo, ao invés de ser algo positivo. E vocês vejam que outro dia eu estava assistindo uma live da Eliane do Destrave. Ela é maravilhosa, Eliane Destrave, tá? Do Destrave. Se você não segue a Eliane, ela trabalha de forma muito exclusiva sobre a questão do prazer sexual. Então, a Eliane estava fazendo um comentário e eu percebi o quanto isso era interessante e verdadeiro. A própria medicina, que praticamente por muitos anos era liderada por homens, né? No aspecto de anatomia. Quando a gente vai estudar anatomia, eu estudei bastante anatomia. Quando nós vamos estudar anatomia, você verifica que o pai da anatomia no aspecto tal, muito da área da neurologia, tá? Que eu acabei estudando. Mas, de um modo geral, são sempre homens, quase nada de mulheres na medicina, no passado. No aspecto de pesquisas de anatomia, de funcionamento do corpo humano. E é interessante porque houve uma exploração muito significativa do corpo masculino no que diz respeito aos órgãos, que diz respeito à questão sexual para o homem, mas quase nada para a mulher. Então, até há poucos anos, pasmem, que a anatomia do corpo da mulher, no que diz respeito a localizações de neurônios sensitivos que provocam o prazer sexual da mulher, ainda não haviam sido estudados e explorados, inclusive em relação à questão do clítoris, né? Do tamanho, da área que aborda, o formato real do clítoris. Onde estão os neurônios sensitivos que causam prazer na mulher? E assim, tá, mas o que isso tem a ver? Não ter os estudos, a medicina está distante disso, só agora começa a se apropriar disso. Vejam, nós temos aí, até poucos anos, um ginecologista que era, na maioria das vezes, a única pessoa que dava alguma instrução sexual para alguma mulher, quando ela chegava e falava, olha, eu não estou conseguindo ter prazer, uma coisa assim. E essas pessoas não tinham informação do funcionamento do corpo da mulher no que diz respeito ao prazer. Por quê? Porque a mulher era essa máquina reprodutora que não gostava de sexo e que suportava para ter os filhos e manter-se casada. Essa concepção ainda marcava, né, a sociedade até os profissionais da medicina. Então, veja como a coisa é complexa. Hoje, nós já sabemos que o clítoris, ele é muito maior do que se imaginava. Depois vocês podem até procurar imagens aí no Google. Nós já sabemos que os neurônios sensitivos para o prazer sexual da mulher, ele está em torno de toda a vagina, toda a vulva, parte externa do bumbum, no meio das pernas, né? Ali na parte da coxa da mulher, tudo ali é preparado para esse prazer sexual. Mas o que implica saber disso ou não saber disso, tá? Para a mulher, o que implica?
a falta de conhecimento de como funciona o próprio corpo, tá? Se a própria mulher não conhece o próprio corpo, como que ela vai usufruir, vamos dizer assim, desse corpo? Vejam, uma criança, quando ela vai aprender a andar, tem todo um aparato anterior a isso. Eu acho que em alguma live, eu já até comentei com vocês. O bebê tem, vocês que são mães que tiveram bebês, vocês lembram que tem um momento que o bebezinho, ele olha a mãozinha, ele faz isso. Ele olha o pé, ele morde o pé. O que ele está fazendo? Ele está mapeando o corpinho, porque o cérebro precisa ter uma ideia exata desse corpo, porque quando ele começar a tentar andar, ele precisa saber a extensão desse corpo para ter esse movimento. Estou fazendo aí uma comparação. A mulher, no que diz respeito ao prazer, é a mesma coisa. Se não mapeou, se não sabe, se não compreende, ela dificilmente terá controle desse mesmo corpo, tá? Então, implica em que a mulher precisa conhecer. Sim, a Eliane do Destrave é top. Eu concordo com você. Então, a mulher precisa saber como esse corpo funciona para que ela possa usufruir desse corpo, mas o parceiro sexual também precisa conhecer. E talvez seja por isso que tem essa fala que se repete, mas muitas vezes não se compreende por parte dos homens no que diz respeito à questão de pré-eliminares. Por quê? Porque o corpo da mulher, ele é muito extenso no que diz respeito a esse espaço do sentir, da preparação para mais tarde, naquela relação, chegar a um orgasmo. Então, tanto o homem, ele precisa saber como funciona o corpo feminino para saber onde toca, o que fazer, como a própria mulher, né? Então, essa questão da anatomia e de como funciona está sendo divulgado agora, recentemente, e eu estou falando assim, coisa de 10 anos, 15 anos, para vocês verem a questão do quanto a mulher saiu prejudicada no que diz respeito à questão da vida sexual dela, né? E aí tem um outro aspecto que eu acho que pesa muito de forma negativa para a mulher. Então nós temos aí um primeiro aspecto, a falta de conhecimento do próprio corpo, a falta do parceiro saber como o corpo da mulher funciona. E nós temos aí, eu acho que agora, um outro aspecto que prejudica muito também. A ideia de um corpo ideal. Para que esse corpo seja bom dia. Para que esse corpo seja atrativo para um homem. A mídia também vende uma ideia do que seria o corpo ideal que provocaria prazer. Em que isso implica? Implica que essa mulher, quando ela está com o parceiro sexual, com o marido ali, ela está mais preocupada com isso que foi colocado para ela em relação ao que seria um ideal de corpo, no sentido mais estético, do que centrada no prazer dela. E assim, pensando em cultura, a nossa cultura traz muito a questão da mulher numa função de servir e não de ser servida. Então, se está a família toda ali, comendo pipoca, tomando suco e assistindo um filme, e de repente a pipoca acabou, numa lógica cultural, quem que levanta para buscar mais pipoca na cozinha? Para os filhos, para o marido? A mulher. Então, essa ideia cultural traz muito para a cabeça da mulher que ela está ali para servir. Ela não tem o direito de jogar as pernas para cima,
comer pipoca e o marido busca pipoca, o filho busca pipoca. Veja. A Luciene está colocando para nós algo interessante aqui, importante. Trauma de infância também atrapalha muito a relação sexual. Muito, Luciene, muito. Eu quero ver se dá tempo da gente conversar um pouquinho sobre isso também. Não é à toa que muitas mulheres têm se mutilado para poder se adequar aos padrões. Sim, até de uma vagina perfeita. Eu concordo com você. Eu concordo. É isso mesmo. E essa adequação dos padrões é para o servir, é para o outro, não é tanto para ela, né? Essa questão. É isso. Então, essa mentalidade que acaba tendo assim um inconsciente coletivo, uma intersubjetividade, né? O que seria? É uma ideia que passa de geração em geração, é uma ideia que é tocada socialmente. Então, assim, essa mulher que está ali para servir, ela não está para sentir prazer. Ela não está para comer pipoca e prestar atenção no filme. Ela não está na cama com o marido dela com o direito do prazer dela. Ela está ali para servir. E se ela está para servir, e a mídia e a fala traz a ideia desse corpo que seria o ideal, ela está ali analisando se ela está com esse padrão ideal. Ela não está focada no prazer dela, ela está focada no prazer do outro. Então, isso traz também um peso muito grande para essa permissão do prazer. Eu acho que a ideia da mulher estar servindo sempre atrapalha muito na hora de uma relação sexual. Porque ela está ali para servir, não está ali para sentir prazer. Óbvio que eu não concordo com isso. Eu estou falando no sentido dessa ideia inconsciente ou até consciente, muitas vezes, que permeia a sociedade e que acaba sendo um prejuízo gigantesco, né? A gente estava falando ainda há pouco sobre a questão da medicina, do conhecimento, do funcionamento do corpo da mulher, num sentido assim mais profissional da coisa. Mas ainda temos aí um tabu muito grande em relação à mulher se permitir conhecer o próprio corpo. Eu sei que no curso da Eliane, do Destrave, tem um momento que ela passa um exercício, que é o exercício do espelho, né? Para a mulher se observar no espelho. E assim, é incrível a quantidade de mulheres que nunca tiveram a coragem de pegar um espelho e observar a própria vulva, a própria vagina. Entende? A quantidade é gigantesca. Como se fosse assim, culpa, medo, ideia de estar fazendo uma coisa errada, né? Eu fiquei assim muito impressionada com a quantidade de mulheres que nunca tinham se observado, né? Essa rejeição. E muitas se propuseram a fazer isso, e depois eu cheguei até a atender algumas delas em consultas individuais que fizeram curso e depois me procuraram para dar continuidade no aspecto terapêutico e narraram muitas a experiência no sentido assim, de que havia um esforço para fazer esse exercício, mas algo impedia, e aí falam assim, foi muito difícil fazer esse exercício. Imagina. Por quê? Porque existe um tabu que muitas vezes é colocado na cabeça ainda da criança, né? Desse corpo que não pode ser tocado, que tudo é muito perigoso, que tudo é errado, que coisas pode ser pecado,
né? Então, isso traz de uma forma muito intensa essa rejeição do próprio corpo, esse medo do próprio corpo, essa falta de intimidade com o próprio corpo, né? Não é incentivado que a mulher se conheça. E mais, a gente também tem uma ideia. Primeiro, nós temos um extremo que a mídia traz desse corpo perfeito. Então, essa mulher, ela se mata na academia, para agradar alguém, ela vai para a cirurgia, ela não, muitas vezes não faz isso por ela. Tem esse lado. Mas tem um outro lado também, de que quando a mulher pensa no sentido de se conhecer, desse toque, desse olhar no espelho, de se respeitar, de se achar bonita, de se valorizar, aí tem um outro extremo, no sentido dessa coisa de ser o pecado, de estar se supervalorizando, de ser egoísta, de ser... Então, veja como é difícil lidar com tudo isso, né? Eu não sei se vocês concordam com o que eu estou falando, mas são extremos. E esses extremos atrapalha muito a cabeça da mulher. E a gente sabe, amores, que sexo é mais cabeça do que qualquer outra coisa. Sexo é muito cabeça, muito mais cabeça, no sentido de o que passa aqui na mente, né? Essa aceitação, essa permissão, esse direito. Uma outra questão também que eu percebo, né, ao longo do tempo, e que eu acho que vocês também, e me falem aqui, é assim: se o homem fala da necessidade sexual dele, se o homem fala da excitação, do desejo de estar com uma mulher, ele é o machão, ele é o poderoso. Eu estou falando isso no sentido de ideia social. Ele é o galo do terreiro. Mas quando a mulher manifesta qualquer coisa nesse sentido, ela é uma necessitada, uma histérica. E aí, mesmo quando essa mulher, às vezes, ela tá brava com alguma coisa e ela dá um grito, há quem diga, tá precisando disso, né? Tá precisando, né? Isso é falta. Vocês reparam isso? Então, assim, o sexo para a mulher cai muito nesse sentido também negativo, né? Tá faltando isso para ela. Então, assim, sexo para mulher é para não ficar louca. Sexo para homem é porque ele é o poderoso garanhão. Percebem que socialmente todas essas ideias conspiram negativamente, né? A Maraísa, bem-vinda, Andréia, Maria Macedo, que coisa boa, Tati, bem-vindas, muito bom ter vocês aqui com a gente. Então, essa ideia também que sexo para a mulher é para ela não ficar louca e sexo para o homem é porque ele é o garanhão, isso também tem nos prejudicado muito e é quase que assim um desrespeito ao direito sexual da mulher. É bem verdade que a área cerebral sexual do homem chega a mais de 2% maior que o da mulher. Talvez isso aconteça no sentido assim da criação do ser humano para que haja aí uma necessidade, eu diria assim, de manter a humanidade, né? Para não diminuir, vamos dizer assim, a quantidade da humanidade e com isso alguém que puxe mais essa questão de estar mais atento à vida sexual, né? Veja, então é natural que o homem tenha
essa fala mais intensa de necessidade, porque o cérebro é mais preparado para isso. Mas o cérebro da mulher também é muito preparado para a vida sexual, tá? Não é aí esse objeto simplesmente para gerar filhos, né? E assim, o que a gente repara? Quanto mais a mulher conhece o próprio corpo, mais ela tem condições de chegar ao prazer. Quanto mais ela compreende que o prazer é um direito dela, quanto mais ela compreende que ela não está fazendo nada de errado, quanto mais ela respeita o próprio corpo, quanto mais ela se impõe como ser humano que tem também direito de ter prazer, mais essa mulher se libera para uma possibilidade sexual, tá? Meu marido diz que somos privilegiados, pois sentimos prazer mais intensamente e com mais minutos do que eles. Sim, sim, é verdade. Há uma série de questões aí que a mulher é um tanto mais privilegiada que o homem no que diz respeito à questão sexual. Não tenha dúvida disso, né? Até porque hoje nós já sabemos que os espaços dos neurônios sensitivos do corpo da mulher é maior que os espaços do homem, né? Onde o homem toca no corpo da mulher, até nas preliminares, isso causa muito prazer para a mulher. E quando é a mulher que gosta mais e é mais viciada, vamos dizer assim, em sexo e o homem menos. Às vezes isso acontece. Por quê? Porque, veja, porque sexo é uma coisa muito ligada à questão da mente. E se essa mulher, ela está, durante o desenvolvimento dela, durante, vamos dizer assim, a formação psíquica dela, ela se permite a possibilidade de prazer, e se por acaso esse homem, por algum motivo, ele não se permite, isso vai acontecer. Porque existem aí as questões voltadas para a parte do organismo em si, das químicas do organismo em si, que vão proporcionar mais necessidade sexual ou menos. Existem as questões traumáticas também, que vão impedir ou até que vão fazer com que a vida sexual seja um mecanismo de defesa contra as dores da vida, vamos dizer assim, tá? Ainda há pouco vocês falaram a respeito da questão dos traumas, né? Então isso tanto pode acontecer com o homem como pode acontecer com a mulher. E sim, existem vários traumas que vão prejudicar a vida sexual dessas pessoas adultas. Quando na psicanálise a gente chama de castração. Quando os pais eles são extremamente exigentes, quando os pais cobram muito, quando há um perfeccionismo, quando não há direito de felicidade nessa casa, quando essa criança ela é limitada em tudo que ela vai fazer, nós vamos chamar isso de castração de uma forma severa. É aquela criança que não tem direitos. Isso pode cair mais tarde para uma esfera do direito da vida sexual, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, vários tipos de violência contra a criança pode resultar numa castração severa e mais tarde nessa pessoa que precisa ser punida o tempo todo por ela mesma, porque tudo ela sente culpa, e não havendo aí o direito do prazer sexual, tá? Então, de um modo geral, os traumas, eles vão nortear muito a vida sexual no futuro. Mas o trauma do abuso sexual, ele é o pior de todos,
para prejudicar a vida sexual mais tarde. Quando o homem passa pelo trauma do abuso sexual na infância, a gente vai perceber algumas questões. Quais são os tipos de trauma de abuso sexual na infância para o homem? A relação oral e a relação anal. É horrível, né? Assim, pensando na criança. E aí, nós vamos perceber na vida adulta uma tendência de anorexia. Por quê? Porque exatamente o cérebro vai fazer essa conexão daquilo que está na boca. Então, a anorexia e às vezes a bulimia. Para o homem, né? Eu tô falando, mas isso para a mulher também. Mas, como o sexo para o homem é anal, quando há a questão do trauma do abuso, ele terá aí uma dificuldade muito grande em trabalhar e falar sobre isso. Por quê? Porque o medo disso afetar a masculinidade, vamos dizer assim, porque houve uma relação anal no passado, entende? Então, o prejuízo está muito aí nesse sentido de se bancar como homem, o medo do tratamento, o medo de falar, o medo de se tratar, tudo isso. Você acha que uma mulher, um homem que foi abusado pode mais tarde ser, por exemplo, ninfomaníaco? É possível, tá? Não é uma coisa... O trauma do abuso sexual, ele é tido como o maior trauma da humanidade, e assim, o que ele pode influenciar nesse ser, na estrutura e na forma de ser dessa vida adulta, é muito ampla, muita coisa pode acontecer. Então, a gente precisa estudar assim, cada caso é um caso, e cada caso a gente estuda. Claro que muita coisa se repete. Hoje, quando na clínica eu ouço um adulto me fazendo uma colocação específica de como se sente em uma situação, eu já sei que ele passou ou ela passou pelo trauma do abuso sexual. Porque existem algumas coisas que se repetem, mas a possibilidade aí é muito grande. O abuso sexual na mulher... ele vai acontecer via oral, trazendo aí também essa questão muito ligada a distúrbios alimentares mais tarde, mas trará muito a questão da culpa, o sentimento da culpa. Então, assim, onde está o prejuízo da vida sexual da mulher que passou pelo trauma do abuso sexual? Na culpa, sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa, ele se instala por uma série de questões. Primeiro, porque mesmo sendo uma criança, é impossível ser tocada, ou para o homem ser tocado, e não haver nada de prazer sexual. Esse corpo, ele não estava preparado psiquicamente para esse tipo de relação. Ainda estava na linguagem da ternura, não estava pronto para esse tipo de relação. Mas os neurônios sensitivos já estavam se organizando para isso. Então é impossível tocar e não haver prazer. Só porque essa criança ela não está preparada para isso. E esse sentir prazer na infância dentro de um quadro que mais tarde ela entende que aí sim era uma coisa errada, era uma coisa que ela não estava preparada, era algo que traz nojo, mal-estar. O que vai acontecer quando ela sentir a mesma coisa na vida adulta? Pergunto para vocês. A mesma coisa no sentido de sensação. Se eu tive uma sensação no passado e essa sensação me trouxe prejuízos, culpa e mal-estar, o que vai acontecer com essa pessoa agora na vida adulta quando ela sente a mesma sensação? Ela terá a mesma resposta que a criança teve quando ela começou a entender o que aconteceu, porque a princípio a criança nem entende o que está acontecendo. Mas quando cai a ficha e ela entende o que aconteceu, vem um mal-estar muito grande, nojo, culpa,
né, aversão, né? Outro dia uma pessoa falou assim, que eu acho que é um vocabulário muito aqui de Goiás. A pessoa que abusou dela, né, quando criança, ela falou assim, ai, quando eu vejo fulano me dá um ranço, né? Então, é tudo isso que vem para essa pessoa quando ela sente o mínimo do prazer sexual. Por quê? Porque o cérebro, ele guarda aquela sensação, quando a sensação se repete, funciona como gatilho. E aí, gatilho no sentido negativo da coisa. Então, assim, não quero, sabe? Ai, sexo para mim é uma coisa assim forçada, não me sinto bem, eu rejeito. Então, assim, para você que fez a pergunta sobre o trauma do abuso sexual, prejudica em vários fatores, principalmente em relação à culpa e aos sentimentos de rejeição. Achei a palavra. O sentimento de rejeição que a criança teve lá atrás. Então, ela terá novamente essa mesma rejeição. O homem que passou pelo trauma do abuso sexual, ele pode também ter uma rejeição sexual? Pode também. Porque ele também pode passar por essa questão de aquela sensação ser gatilho de um passado de dor, sombrio, de mal-estar. Então, o homem também pode. Tá? Eu atendi um casal há muitos anos que houve uma outra questão também que trouxe prejuízos para a vida sexual. No caso do homem, os pais brigavam muito e quando os pais começavam a brigar, ele entrava em pânico. E um dia, tomando banho, ele descobriu que ao tomar banho e se lavar e ao tocar no pênis, ele sentia uma cócegazinha. E aí ele conta que num dia lá que os pais estão gritando um com o outro e quase se matando, ele se escondeu atrás da porta, porque ele não queria participar daquilo e sentia medo do que estava acontecendo. E aí ele começa a se tocar e ele descobre ali uma certa fonte de prazer. Então ele fala que ele começa ali uma masturbação aos 5 aninhos de idade. E isso se torna muito compulsivo, ao ponto de mais tarde ele fazer isso 5 vezes ao dia. Então o que aconteceu? O que a gente entendeu? O cérebro dele se adaptou por muitos anos a essa forma de prazer. E depois, quando ele se casa, ele tem agora dificuldade de tocar na esposa e sentir o prazer ali em conjunto com a esposa. Então ele procura o tratamento em função exatamente disso. Mas veja aí que foi um cérebro preparado para um formato de prazer diferente. E aí estava a dificuldade desse casal. Bom, nosso tempo está acabando. Eu só quero ressaltar que antes que quando a mulher ela passa pelo trauma do abuso sexual de forma muito precoce, ela pode sim ter uma necessidade sexual, porque isso vem como formato de carinho. Durante a pré-adolescência e adolescência, ela pode ter várias relações sexuais nesse sentido, dessa dependência desse carinho entre parênteses. E mais tarde isso vem também como muita culpa. E aí eu ouço dessas mulheres a seguinte fala: enquanto eu era adolescente, eu gostava de sexo, mas eu casei muito jovem e passei a ter pavor de sexo. Mas exatamente por causa disso. Porque a princípio há um colar naquela necessidade de carinho, a criança mantém. Quando ela vai caindo a ficha de que ela era muito criança aos 12 anos agora, para ela procurar sexo, então ela terá rejeição na vida adulta. É possível que a criança que teve um abuso sexual oral na vida adulta ter uma espécie de disforia quando é tocada nos seios? É possível? É possível sim, também. É possível. Tá? Mais tarde na vida adulta. É possível.
Bom, eu fiquei também de falar para vocês a respeito de uma questão que a Margarida traz. Essa menina que passou pelo trauma do abuso sexual teve, porque nem sempre o abuso sexual é uma relação sexual em si, mas quando essa criança ela teve a relação sexual em si, e agora na vida adulta ela tem essa preocupação da questão de ser virgem e não ser virgem, e em função de saber que já teve o medo desse casamento, essa preocupação. Amores, eu acho que ela pergunta a minha opinião sobre isso. Eu acho que muito mais importante do que um aspecto físico de ser virgem ou não ser virgem, o principal do prazer sexual de um casal não está nessa questão de ser virgem ou não ser virgem. O principal do prazer sexual de um casal está no conhecer o outro, porque cada ser humano é diferente um do outro. Então é como uma dança de tango, que os dois precisam estar muito afinados naquela dança, naquela sincronia. Então, uma vida sexual saudável e prazerosa, ela está muito ligada a essa sincronia. E para haver essa sincronia, é necessário que um conheça o corpo do outro e que conheça o próprio corpo. Porque se não conhecer o próprio corpo e não conhecer o corpo do outro, não entrará nessa sincronia. Então, essa questão de que se aconteceu alguma coisa no passado, isso vai trazer um prejuízo absurdo, não. Então, não é essa a questão. Então, se infelizmente isso aconteceu com você, passou pelo trauma do abuso sexual e agora um medo enorme da questão de ter a certeza que não é mais virgem no aspecto físico para um casamento, isso não é um motivo para tirar o seu sono. Porque o prazer está ligado a essa sincronia, a esse se permitir, essa ideia de saber que você tem direito à vida sexual, que você não está fazendo nada de errado, né? De pensando em todos esses tabus, em se entregar e se permitir. Qual a relação entre o abuso sexual e o transtorno borderline? A Laís está perguntando. É Lazi, né? Minha linda, infelizmente, a relação com o abuso sexual e o transtorno borderline, ela é direta. Por várias vezes houveram aqui algumas perguntas e eu disse, a minha resposta foi, é possível que sim, porque o leque de prejuízos, o leque de influência é muito grande. Mas para sua pergunta, ela é exata. O transtorno borderline, ele está ligado diretamente ao abuso sexual. Nós vamos ter duas questões aí. Primeiro, a propensão genética. Mas essa propensão genética, ela não será desencadeada se não houver um ataque no aspecto do meio em que essa criança vive, para que ela seja desencadeada. É como uma receita de bolo. Precisa desses ingredientes. E um dos ingredientes principais do transtorno borderline é a genética, a propensão genética, mais o abuso sexual da infância. Eu acho que não existe na história da psiquiatria, da psicologia, uma pessoa com transtorno borderline que não tenha passado pelo trauma do abuso sexual na infância. Pode ser que essa pessoa demore muito a acessar esse momento. Eu tratei de uma menina que ela demorou 4 anos, que era borderline, eu já sabia que ela tinha passado pelo trauma do abuso sexual, mas demoraram 4 anos para ela acessar o momento do abuso sexual e quem provocou o abuso sexual. Quando ela descobriu, foi assim um alívio gigantesco para ela. Porque esse momento foi o momento em que ela ali teve todas as respostas que ela precisava para entender tudo. E canalizar o ódio, a raiva para a pessoa que realmente merecia isso, né?
Por quê? Porque quando a criança é muito pequena e ela passa pelo trauma do abuso sexual e ela ainda não possui mecanismos de defesas desenvolvidos para que ela possa reprimir, ou seja, jogar no inconsciente para que ela possa sobreviver, ela fica com esse material no consciente, porque não tem os mecanismos de defesas ainda, e aí a gente diz que ela é clivada. Quando ela é clivada, ela mistura realidade com fantasia. Aí nós temos o berço para o transtorno borderline, tá bom? Essa dissociação, ok? Amores, o nosso tempo acabou, 10 horas, eu preciso me preparar, porque agora eu vou para o programa Vida e Saúde da Rádio Novo Tempo, que é transmitido nas rádios e também através do YouTube, Rádio Novo Tempo, ao vivo no YouTube, programa Vida e Saúde, tá bom? Ó, muito, muito obrigada pela presença de vocês. Beijo, beijo no coração, tá bom? E quarta-feira, próxima, né? A próxima quarta-feira, 9h10, a gente tá aqui, ó. Beijo e até a próxima. Tchauzinho. Muito obrigada pela companhia.